Olá, meus queridos, graça e paz. Pastor Alan aqui de Graça e Justiça, e nós vamos dar sequência aos estudos durante a Semana da Paixão, conforme temos feito nos últimos anos. Ontem, para quem assistiu a live, falávamos sobre a crucificação de Jesus. Para quem não assistiu, eu recomendo que assista, que foi um estudo muito precioso, muito edificante. E ontem falávamos até Jesus na cruz, falamos até Jesus morrer, se entregar o seu espírito em favor de mim e de você lá na cruz. Hoje nós vamos completar essa parte para que a gente possa compreender melhor o que aconteceu em seguida. Lembrando que no finalzinho da mensagem de ontem nós falamos a respeito dos soldados que quebraram as pernas dos outros dois crucificados que estavam junto com Jesus. E ao olharem para Jesus, eles não fizeram isso, porque estava escrito que o corpo de Jesus não seria quebrado ou despedaçado dessa forma. Então, um dos soldados, quando se deparou de frente com Jesus, lá o corpo de Cristo, né? Porque, relembro a vocês, os líderes religiosos solicitaram a Pilatos que quebrassem as pernas dos crucificados, porque eles não queriam aguardar que se iniciasse a sexta-feira, né? O sábado, perdão. Eles não queriam que se iniciasse o sábado, porque no sábado eles não poderiam fazer mais nada. Teriam que aguardar até o domingo, porque eles não podem trabalhar ou executar nenhuma tarefa durante o sábado. Então, se eles fossem aguardar o período normal da crucificação, teriam que esperar 1, 2, 3 dias para confirmar a morte de todos os crucificados e aí retirar o corpo de lá. Como eles tinham pressa em enterrar Jesus, né, para acabar com aquela história, segundo eles, né, então eles pediram a Pilatos para quebrar as pernas dos soldados crucificados e assim confirmar a morte deles. Quando chegou na vez de Jesus, o soldado olhou para ele e falou: esse já está morto. Mas mesmo assim, ao invés de quebrar a perna do corpo de Cristo, eles enfiaram uma lança na lateral do abdômen de Jesus, que quando aquela lança foi retirada, escorreu ali água e sangue. O sangue de Jesus, a água que nos lava e o sangue que nos salva. A água do corpo de Cristo e o sangue da salvação de Cristo. Em seguida, Jesus então já tinha entregue, anteriormente a isso, ele já tinha entregue o seu espírito, e Jesus tinha seus seguidores, pessoas que o amavam, que estavam com ele o tempo todo. E um desses seguidores, um homem muito rico, ele faz uma solicitação para Pilatos sobre o corpo de Jesus. E é isso que nós vamos ler agora aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 50, que vai falar assim: havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo. Esse José, ele era da cidade chamada Arimateia, então ele era conhecido como José de Arimateia. É muito comum os nomes na Bíblia estarem relacionados à cidade de origem da pessoa. Temos Maria de Madalena, então ela ficou conhecida como Maria Madalena. Temos Jesus Nazareno, conhecido como Jesus Cristo também, porque ele era de Nazaré. Temos aqui José de Arimateia, conhecido como José de Arimateia. Então, repetindo o texto, havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos concedeu que ele tomasse o corpo de Jesus para si, da cruz, para quê? Para cuidar do corpo de Cristo. Porque havia uma tradição nos judeus sobre a forma como o corpo seria sepultado. E José de Arimateia queria garantir que o corpo de Jesus teria o seu sepultamento feito dentro das regras judaicas, com todo o respeito que ele merecia. Pilatos, então, consente que José de Arimateia faça isso. José de Arimateia era um homem rico, ele tinha posses, e ele já tinha construído um sepulcro que nunca havia sido usado. Como assim, pastor Alain? É porque os sepulcros eram meio que de família, eles eram escavações feitas na rocha, onde os corpos das pessoas que iam morrendo ao longo do tempo eram colocados ali. Esse de José de Arimateia era um sepulcro onde não havia nenhum corpo ainda, porque ele tinha feito para a família dele, para ele e para os seus descendentes. Mas ele resolveu doar aquele sepulcro para Jesus. Então, versículo 53, José de Arimateia desceu o corpo de Jesus, envolveu-o num lençol de linho, que era bem caro à época, tá? E o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Conforme eu expliquei, era o sepulcro para o próprio José de Arimateia que cedeu para Jesus. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado.
Como eu falei no início, no sábado, os judeus não trabalham, não fazem nenhum tipo de esforço físico, nada que gere energia. Então, eles não poderiam fazer nenhuma tarefa desse tipo no sábado. Então, José de Arimateia também cumpriu a lei. Ele desceu o corpo de Cristo antes que se iniciasse o sábado. Ainda era sexta-feira, mas lembro que o sábado para o judeu começa ao pôr do sol. Então, antes do pôr do sol, ele desceu o corpo de Jesus, envolveu naquele lençol de linho e o colocou dentro do sepulcro. E era o dia da preparação, como a gente leu aqui. O que é o dia da preparação? É o dia que antecede o sábado. Os judeus, na sexta-feira, eles começam a se preparar para as suas tarefas religiosas do sábado, principalmente não trabalhando. É um dia onde eles se dedicam à oração, à comunhão com Deus e uns com os outros. Então, quando iniciou o sábado, no pôr do sol de sexta-feira, José de Arimateia e ninguém mais poderia fazer qualquer coisa com o corpo de Cristo. Então eles aceleraram, correram, embrulharam, envolveram o corpo de Cristo naquele lençol e o colocaram lá dentro e fecharam a porta. Rolaram aquela pedra, né, do túmulo, do sepulcro. E o versículo 55 vai dizer assim: as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento, em obediência à lei. Então elas prepararam especiarias aromáticas para colocar no corpo de Cristo, que também era comum à época, tá? Feito isso, elas foram para casa, visto que já era noite de sexta-feira, ou seja, já era sábado para eles, elas foram para casa descansar, porque sábado é o dia do descanso. Então assim, o corpo de Jesus agora está no sepulcro, está naquele lugar fechado, enrolado, envolvido naquele lençol de linho que José de Arimateia doou para eles. Ok, tudo isso na sexta-feira. E hoje, como é sábado, a Igreja Católica, né, diz que é o sábado de Aleluia, mas na verdade é o sábado de trevas, porque foi o sábado da tristeza. O povo que seguia Cristo, os discípulos e todos aqueles homens e mulheres que estavam o tempo todo com ele, estavam profundamente tristes, porque o mestre deles havia morrido. E eles ainda não entendiam direito como seria aquela volta de Jesus. Muitos não acreditaram nisso. Então eles caíram numa profunda tristeza. Então o sábado, após a sexta-feira da Páscoa, é um dia de extrema tristeza para os cristãos. E essa parte nós vamos acompanhar aqui na leitura no Evangelho de Mateus, a partir no capítulo 27, a partir do versículo 62, que vai dizer assim: no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, falando de Jesus, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Olha só a preocupação dos soldados, hein? Eles foram falar com Pilatos sobre a mensagem de Cristo, significa que eles acreditaram, de certa forma. Ainda que eles vão dizer aqui que não, eles estavam temendo que sim, tá? Olha a sequência do que eles pedem para Pilatos. Então, Senhor, ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Olha eles dizendo aqui, governador Pilatos, deixa a gente montar guarda na porta do sepulcro para que nenhum dos discípulos roube o corpo de Cristo e depois venha dizer que ele ressuscitou. Porque se isso acontecer, isso vai ser muito pior do que ele dizer que era filho de Deus. Porque é aí que o povo vai acreditar mesmo neles. Então, irmãos, o sepulcro de Cristo, ele ficou sendo guardado pelos guardas do governador durante todo o tempo para que ninguém entrasse lá. Ou seja, isso fortaleceu ainda mais a ressurreição de Jesus, porque aqueles guardas não puderam conter o corpo de Cristo ali. E isso a gente vai ver amanhã com relação à ressurreição, tá? Dando sequência aqui na leitura, vou repetir o versículo 64. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. No versículo 65, Pilatos diz o seguinte: levem um destacamento. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Então eles foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro
e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Ou seja, não tinha como ninguém entrar lá para roubar o corpo de Cristo e simular uma ressurreição, porque o sepulcro estava sendo guardado pela guarda real. Estava sendo ali, havia um destacamento pronto para ficar ali todo o tempo, até o domingo, porque após 3 dias acreditava-se piamente que não tinha mais como alguém estar vivo. Não havia uma forma científica de comprovar a morte das pessoas naquela época. Então eles aguardavam o tempo passar. É por esse fato também que a ressurreição de Lázaro é tão celebrada, porque Jesus aguardou até o 4º dia, ou seja, muito mais do que o 3º. No 4º dia, o texto vai dizer lá no Evangelho de João que o corpo de Lázaro já cheirava mal. Quando abriram a porta, o cheiro já era de podridão, de decomposição. Ele estava completamente morto e entrando em estado de decomposição. Então, quando Jesus fala, Lázaro, venha para fora, aquilo ali foi um milagre assim incrível, celebrado e na época e até hoje, obviamente, né? Então, o corpo de Cristo, eles seguiram a regra, eles deveriam aguardar até os 3 dias para que comprovasse que ele estava realmente morto, lá dentro, lacrado, no escuro, sem água, sem comida, né, sem ar praticamente. Então, não teria como alguém sobreviver aquilo tudo ali depois de ter sido crucificado, né, de ter sido asfixiado pelo próprio peso do corpo, o sangue entrando nos seus pulmões, né, as feridas infeccionadas, não teria como ninguém estar vivo. Mesmo assim, eles quiseram manter a segurança para que ninguém roubasse o corpo de Cristo e dissesse que ele havia ressuscitado levianamente. De fato, isso não aconteceu. Os guardas mantiveram a segurança do sepulcro durante todo o tempo. Mas não há ninguém que possa conter o Rei dos Reis. Jesus Cristo, ao 3º dia, ele vai ressuscitar. E isso nós vamos falar na mensagem de amanhã, diretamente lá da nossa igreja, em Graça e Justiça. Tá bom? Então hoje, sábado, o dia da tristeza pela morte de Jesus, mas também um dia de esperança, porque é o dia que antecede ao maior evento da história da humanidade, que foi a ressurreição de Jesus Cristo. Aguardo vocês amanhã para a conclusão dessa semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meus queridos. Até amanhã.